Saudações, então, queridos irmãos. Nós gostaríamos, então, de, nesse momento, nos colocarmos em sintonia com o plano espiritual superior, para nos dirigirmos em prece, pedindo todo o amparo necessário neste momento tão delicado, este momento que estamos atravessando, que possamos nos manter conectados sempre com os melhores fluidos que estão ao nosso alcance. As nossas preces e as nossas irradiações, elas hão de ser potencializadas e associadas a todos os cuidados que cabe a nós nesse momento. Os nossos cuidados com higiene, os nossos cuidados no contato com as outras pessoas, fazendo a nossa parte e trabalhando assim juntamente com a espiritualidade superior que nos ampara. Que nós possamos então nesses momentos nos reunir, potencializando as nossas energias mais salutares, promovendo assim uma higiene fluídica no nosso lar, amparando aquelas pessoas que convivem conosco, estendendo esta energia fluídica, esta energia salutar aos nossos vizinhos, aos nossos bairros aqui desta cidade, a toda a cidade que moramos como um todo, as regiões do nosso Brasil e do mundo todo. Que esta energia ela possa também se expandir para alcançar os nossos irmãos que se encontram em momentos de mais dificuldade do que nós, que possa alcançar aqueles irmãos que já se encontram hospitalizados por qualquer motivo que seja, por qualquer doença que seja, amparando também a equipe de profissionais da área da saúde que estão tão envolvidos neste momento, trabalhando tanto e dando o seu melhor para que nós, comunidade, possamos estar bem e possamos nos sentir seguros. Que essa energia ainda fluídica melhor que nós podemos emanar alcance os nossos irmãos que nos governam, os líderes mundiais que estão à frente de toda esta situação. Que eles possam tomar as melhores decisões possíveis, que eles possam amparar e acalmar as populações dos seus países. Que nós possamos também lembrar daqueles nossos irmãos em condições das penitenciárias, em condições de miséria, moradores de rua, todos os irmãos que se encontram abalados fisicamente, emocionalmente ou também psicologicamente. Que nós possamos, então, assim, unidos e juntos em pensamento e em prece, alcançá-los para que se sintam envolvidos com energias renovadoras para atravessar esse momento em que nos encontramos agora. Que possamos também pedir pelos irmãos já desencarnados ou pelos irmãos que se encontram gravemente doentes nesse momento, que se encontrem em paz, que se encontrem resignados e que se encontrem também amparados por essa mesma espiritualidade que sempre nos guia. Pedimos, sobretudo, pela fluidificação das nossas águas, que não nos esqueçamos deste amparo tão importante que nós temos neste momento, juntamente com as nossas preces e com o nosso Evangelho no lar. Obrigada, espiritualidade, pela oportunidade de estarmos fazendo este trabalho, para que não deixemos que a chama do nosso coração se apague neste momento. Que assim seja. Nossas cordiais saudações aos queridos amigos simpatizantes da doutrina espírita que acompanham as páginas das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. Nesses momentos de extrema aflição, nossos desejos e votos de muita paz, que possam agasalhar no íntimo esperança e fé. Meus irmãos, nossa exposição tem o título muito pontual, muito da hora: os flagelos destruidores, ao qual a humanidade está atualmente sendo acometida pelo flagelo destruidor coronavírus, o Covid-19. Vamos nós aqui trazer esclarecimentos, conforto e consolo dos porquês, dos seus efeitos e os seus benefícios,
através da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e a Gênese, de Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, na lei moral de destruição, meus irmãos, a questão 728, pergunta os Espíritos, respondendo a Kardec, respondem então eles, se a destruição é uma lei da natureza. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Já não o dissemos que a destruição ela é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Portanto, meus irmãos, não passa de transformação. E os fins são para regeneração, renovação e a melhoria dos seres. Na questão 737, que tem os subtítulos Flagelos Destruidores, Kardec pergunta na questão 737, com que fim Deus fere a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já dissemos, a transformação é necessária para a renovação, regeneração moral dos espíritos. Eis que, na escala moral que estás, a caminho da perfeição, é preciso que perceba os objetivos. Corrigir o homem do bem para o mal. Do mal para o bem, que para o mal é onde ele se encontra neste momento. Apreciar os seus resultados. Um homem mais depurado, em paz e amor e caridade. Mas, do ponto de vista vosso acanhado e restrito, consideras e chama de flagelos em virtude dos prejuízos que vos causam. Asseveram os espíritos que se faz necessário esses transtornos de tempos em tempos para que a humanidade possa concorrer na direção de um estado mais aprimorado das coisas. O que levaria alguns anos, diz os espíritos, impelido por esses flagelos, a cargo da humanidade, no seu comodismo adormecida, levaríamos séculos e séculos e séculos. Kardec vai perguntar, meus irmãos, na questão 738, se para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios que não fossem os seus flagelos. E eles respondem, sim, diariamente os emprega. Deu-nos os meios do progresso e o conhecimento do bem e do mal, mas é o que menos o homem utiliza. É preciso, então, que ele seja castigado no seu orgulho e sinta a sua própria fraqueza. Questão 740 do Livro dos Espíritos. Para o homem, os flagelos são provas morais, ao fazer com que ele se defronte, frente a frente, com as suas mais aflitivas necessidades? E que necessidades aflitivas o homem passa hoje? Loucura, obsessão, depressão, tristezas, violência. Há tanta carência. Responde os espíritos que os flagelos são provas para o homem exercitar a sua inteligência, sanear o planeta, deixar ele mais favorável aos homens utilizado de uma forma coletiva. Mas que é o momento de o homem dar o seu testemunho da sua submissão à vontade de Deus com resignação. Testemunhos de benevolência, de bondade, de compaixão, de amor ao próximo, caso o egoísmo não o domine. A Gênese, meus irmãos, essa obra de janeiro de 1868 é muito atual para este momento. No seu capítulo 3, Origem do Mal, lá no item 3, nos diz Kardec, e a doutrina severa, que o mal
ele é típico dos espíritos inferiores que somos nós. Mas que o mal é temporário, o bem é eterno. E Kardec vem nos dizer, né, que o mal existe, nesse item 3, devido às nossas imperfeições. E que ele classifica em 2 categorias: os males físicos e morais. Os males ao qual o homem pode evitar, concorrendo e obedecendo às sábias leis divinas, e os males que ele não pode evitar, que independem da sua vontade, que são para o seu próprio bem. Inclua-se aí os flagelos destruidores. O que vivenciamos hoje, o flagelo coronavírus, Covid-19. O homem ainda está muito submetido, meus irmãos, ao seu personalismo egoístico. Se acha merecedor e justo para ele que ele receba todas as alegrias, todas as benesses, todas as paixões estejam atendidas, quando o contrariado acha isto mal e injusto. Injusto. Isso não está de acordo com a ordem das leis divinas, nos dizem os espíritos benfeitores. Que tudo, meus irmãos, tudo, esse homem está na condicionante de se acordar e despertar. Despertar para conhecer as causas desses flagelos, que é o melhoramento do ser humano, que é perceber os seus objetivos, para o homem se depurando, se aproximar de Deus, que é o amor pleno, e vivenciá-lo. É o momento que o homem vai compreender o verdadeiro sentido real da vida, de espírito imortal que somos, a caminho da felicidade, e que tudo concorre para o seu bem. Por isso, nesse estágio evolutivo onde nos encontramos, de mundo de provas e expiações, onde o mal se sobrepõe ao bem, são necessárias lições tão duras de reeducação, remédios amargos para curar as enfermidades da alma, para bater o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Para assim, meus irmãos, abrir espaço para um novo cenário promissor de uma nova mentalidade, onde os valores do coração e os sentimentos vão conduzir o homem de forma fraternal. Na Gênese, capítulo 11, Kardec dedica no capítulo 12, Gênese espiritual, o item 35, 36, 37. Kardec nos diz: emigrações e imigrações dos espíritos. Vem muito atual esta página sobre este momento agora, em que passa a humanidade. Nos diz Kardec que há um movimento de espíritos. Quando nós morremos fisicamente, partimos para a parte espiritual, no ambiente da Terra, na necessidade que temos de reencarnar na Terra. Isso chama-se intervalo erraticidade. E lá vamos nos preparar para reencarnar novamente. Nesses períodos, dessas épocas, desses flagelos, partem coletivamente grandes massas de irmãos e descem grandes massas de irmãos. Esse movimento de idas e voltas chama Kardec de emigrações de espíritos. Kardec vai mais além. Que este movimento de espírito existe entre os mundos. Imigrações de espíritos. Quando aqui dentro do país, viajamos dentro do país, somos imigrantes. Viajamos para fora do país, estamos imigrantes. O Rio Grande do Sul teve os alemães como imigrantes, os italianos como imigrantes que vieram de fora. São partidas e chegadas entre esses mundos, entre a Terra e esses mundos. A humanidade, meus irmãos, muito acomodada e adormecida em seus vícios morais,
necessita ser sacudida para o seu despertar, para os valores reais do Espírito. Necessita ser acometida por esses abalos desses flagelos destruidores que estão determinados pela agenda divina de Deus, na época certa, perfeita por Deus, na evolução do planeta. Portanto, meus irmãos, essas emigrações e imigrações, nessas partidas, durante esses flagelos, há a contrapartida da erraticidade de espíritos comprometidos com o bem, já que a Terra caminha para o mundo de regeneração e espíritos não comprometidos não reencarnarão mais na Terra e vão imigrar para outros mundos correspondentes. Da mesma forma, entre os mundos, esses espíritos imigrantes que aqui chegam para somar nesta corrente de trabalho, de força, nessas encarnações coletivas, para renovarem e regenerarem a Terra. Vejamos os efeitos dos benefícios desses flagelos destruidores. Há progresso físico, progresso intelectual e da ciência para melhorar os aspectos físicos do nosso planeta. Há um estreitamento mais amigável entre as nações sociais. O homem dulcifica os seus sentimentos. Por isso, de tempos em tempos, somos estremecidos por esses flagelos e essas imigrações e imigrações de espíritos, nessas partidas de muitos irmãos, chegadas de muitos irmãos, provocam um impulso para que a humanidade vá mais depressa, com maior celeridade, com maior velocidade, a um estado mais aprimorado. Outros sim, nos dizem eles mesmos, os espíritos, a humanidade, na sua lentidão, o que levaria poucos anos, com o impulso dos flagelos, a humanidade levaria séculos e séculos, meus irmãos. Essas novas raças de espíritos que migram aqui para a Terra, no livro Amanhecer na Nova Era, do nosso querido Divaldo, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele nos diz lá nesse livro, nas suas páginas, que espíritos de escola, que já adquiriram a perfeição da estrela de Alcione, já estão reencarnando na Terra. A convite do Mestre Jesus, se fazem presente aqui, no contato e no convívio com aqueles irmãos que vêm da erraticidade, com o compromisso de plantarem trabalho na regeneração, através deles vai surgir então, com esse impulso, uma nova remodelagem de espíritos regenerados, meus irmãos. Pois eles trazem consigo a perfeição da inteligência, da sua moral, dos seus conhecimentos e da sua nobreza de caráter, que irão imprimir a esta raça corpórea, que irão imprimir, que irão animar, junto a todos esses irmãos queridos. Vão assim colaborar na edificação da obra de Deus, de uma estirpe de homens mais depurados, mais despojados, com mais amor no coração. Cumprir-se-ão, então, meus irmãos, os desígnios do nosso Pai Criador. A bandeira da solidariedade e da fraternidade, com luz brilhando entre os homens de boa vontade. Como conclusão, meus irmãos, vivemos períodos difíceis, uma crise de moralidade muito intensa. Vivemos ainda um estado vergonhoso de uma epidemia de fome. Milhares de pessoas, milhares de crianças morrem de fome e a vacina. Caridade e comida. A pandemia da violência ceifando vidas, conflitos religiosos, terroristas, conflitos políticos. No Brasil, ceifados são a vida de muitos irmãos.
de crimes e assassinatos. A vacina existe. É o amor, a educação moral do homem, a educação dos seus sentimentos. O orgulho e o egoísmo não nos permite a sensibilidade de perceber o outro. Tivemos que ser acordados do nosso sono, pelo perigo iminente desse coronavírus, porque todos somos indistintamente atingidos, diretamente ou indiretamente. Os grupos de risco e os que são assintomáticos poderão levar a morte para dentro dos lares dos seus pais e dos seus avós. Do que adianta o poderio econômico e nuclear das nações. O homem está diante desse vírus, desse flagelo, que vem para lhe ensinar a lição da humildade, a lição da caridade entre os povos. Enquanto a ciência não descobre a vacina, que em tempo certo será descoberta para manter o equilíbrio da Terra, sigamos os conselhos da ciência quanto à higiene sanitária e o isolamento e o distanciamento. Somente físico esse distanciamento. Por quê, meus irmãos? O homem não tinha tempo para nada na sua corrida frenética. Se vê agora com tempo. Para olhar para dentro de si. Para se perceber. E para pensar com carinho, com caridade, nos seus afetos, amigos, conhecidos. Mas essa corrente está aumentando. Num bloco uníssono, nessa vibração, o homem está olhando para o todo. Porque todos somos da família universal de Deus. Que provação, que transformação. Banir o egoísmo pela caridade, o orgulho pela humildade. A solidariedade neste momento, em todos esses irmãos neste momento. Há sentimento de fraternidade e a corrente aumenta. E esta sintonia se faz. Se faz essa força espiritual que esse planeta está vivendo. Nesse momento ninguém fala em guerra. Defesa da vida e da paz. Portanto, meus irmãos, é este momento agora, desta provação que passamos, de dar o nosso testemunho, de vibrarmos os nossos sentimentos de esperança, de paz, de benevolência, de caridade, de fraternidade, pelo clamor da confiança nesse Pai maior, em sua justiça, para todos os seus filhos, que Ele ama e criou por amor. Mantemos a fé em Deus acesa, iluminando a nossa alma, dando luz ao nosso coração, para que o hino da nossa alma seja alimentado por todas essas virtudes, as virtudes da generosidade, da compaixão, dessa tão sonhada solidariedade fraternal que as mentes estão em vibração, do perdão, da reconciliação, da paz da alma, meus irmãos. E assim, tendo a certeza convicta que filhos de Deus, da sua família universal, somos espíritos imortais, meus irmãos. Portanto, vamos aquecer a nossa alma e a nossa fé com a prece que nos une em comunhão ao Pai Maior, com a prece que nos dá uma salvaguarda, um salvo-conduto, uma defesa de nossa imunidade espiritual. De todos, por todos e para todos, oremos, 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 hoje e sempre. Que possamos, então, irmãos, agora neste momento, ainda sintonizados, ainda tocados pelas palavras que acabamos de ouvir, que possamos nos sentir gratos, que possamos nos sentir revigorados,
com esta energia salutar que nos envolve, para que possamos dia a dia avançar nesta provação que se encontra diante de nós. Que possamos então agora neste momento de prece citar o Evangelho segundo o Espiritismo, aonde diz: amais, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, que é instrumento daquela. E completando a nossa prece de encerramento e citando Santo Agostinho, aonde diz: tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz e da doença para apreciar a saúde. Que assim seja.